Oi, gente, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, né? Uma semana aí sem aula, porque vocês estavam elaborando o trabalho de vocês. Então, a gente não teve aula, né, semana passada. Então, vamos dar continuidade hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é assim, um tema bem polêmico, um tema que muitas pessoas têm opiniões diferentes, né? Então, cada um que tem sua opinião, que vai exercer sua opinião sobre esse assunto. Porém, é um assunto muito importante, principalmente para a gente que é da área da saúde, tá? Porque a gente pode ser que quando a gente estiver no nosso trabalho ali, a gente vivencie algumas situações que falem, né, sobre o aborto, algumas situações que envolvam o aborto, e a gente precisa estar a par do que a gente pode ou não pode fazer. Então, a gente vai falar sobre o aborto em si, mas nós vamos dar ênfase mais à questão da legislação do aborto, né? Então, o que é certo, o que não é. Então, é um tema muito polêmico, né? Um tema bem delicado. Então, por ser um tema polêmico, por ser um tema delicado, por ser um tema que envolve vida, né? A vida ali daquele feto, a vida da mãe também, com seu direito de escolha ou não. Então, é um tema que faz parte da bioética, né? Então, como eu já tinha dito a vocês na aula passada, né? Naquela aula de bioética, que a bioética vai falar sobre todos os temas que sejam referentes, assim, que exijam algum tipo de conduta ética, que tenha a questão de legislação no meio e que a vida de alguém esteja envolvido ali. Então, a gente vai estar falando de um tema bioético, tá bom? Pronto, vamos relembrar, né, antes da gente começar a falar sobre o aborto em si, vamos relembrar aqui sobre bioética, né, que bioética é a combinação de conhecimentos biológicos e valores humanos, né? Então, a bioética é essa junção, né? A gente vai falar, quando a gente fala de bioética, a gente está falando tanto da parte da vida, da preservação da vida, junto com as condutas, né? Com a parte ética. Então, a bioética ela vai ser um ramo da ética que vai estar falando em relação a condutas que envolvam vida, né? Vida, como eu falei para vocês, principalmente a vida do ser humano, né? Porém, vida de animais também, a bioética ela também faz parte, tá? Ela também age ali nessa parte também, tá? Mas principalmente na vida humana, né? Então, a bioética ela tem procurado orientar não só os cientistas dedicados a experiências genéticas, como também a opinião pública e os legisladores em geral, né? Então, aos cientistas, alertá-los para os limites da sua investigação, né? Então, como eu falei, a bioética, ela fala em está relacionada a tudo que envolve vida, né? Então, existem algumas experiências, né? Experiências científicas, experiências genéticas, então, que às vezes envolve o ser humano ali. Então, a bioética, ela vem para mostrar para esses cientistas, para essas pessoas que trabalham nesse ramo, aonde está o limite deles, né? Então, como eu tinha falado, né, naquela aula de bioética, que para uma pessoa ela fazer uma experiência, fazer um estudo com vida humana, com alguém, né, com outra pessoa, ela precisa, a pessoa que vai fazer parte desse estudo, dessa experiência, ela precisa autorizar. E para isso, né, tem que ter o consentimento, né, que é aquele termozinho de consentimento livre e esclarecido. Então, precisa ter esse consentimento livre e esclarecido da pessoa. Então, a pessoa ela precisa saber sobre o que é que ela vai participar, né? Então, que tipo de pesquisa é, quais são os riscos que estão envolvidos ali. Então, tudo isso faz parte da bioética, né? Então, a bioética ela vem trazer para esses cientistas, para essa parte assim da ciência, do avanço tecnológico relacionado à vida, né, que está envolvendo seres humanos ali, vem trazendo esse limite, né? Então, que eu até tinha citado a questão de várias experiências, né, experimentos que tinham antigamente, né, principalmente lá na época lá do narcisismo, naquela época lá, foi uma época bem marcante, os nazistas, né, os nazistas eles faziam experiência com as pessoas, com os seus prisioneiros, então eram experiências que
eles participavam, e essas pessoas que participavam, quando eles não iam a óbito, que na maioria dos casos eram experiências que levavam eles à morte, eles ficavam sequelados, né? Então era terrível. Então a bioética, depois disso, essa bioética, ela vem trazer pra gente isso, essa questão de colocar limites mesmo, né? De pôr limites no que é certo, no que é errado, né? Até onde se pode ir em nome da ciência, né? Em nome do avanço tecnológico. Então, assim, sempre tem que pensar o quanto a vida humana ela é importante, né? Para se conseguir uma descoberta. Então, tudo isso tem que ser medido, tá? Então, aos cientistas, né, para alertá-los sobre os limites, à opinião pública para esclarecê-lo e aos legisladores para que façam as leis seguindo princípios éticos aceitáveis. Né? Então, essa questão das leis, que envolve todos esses temas polêmicos, esses temas delicados, que a bioética ela está ali se fazendo presente, sempre vai ter a parte legislativa, né? As leis ali, que aquelas leis é o que vão dizer quais são os limites, né? Então você sempre tem que seguir aquelas leis para poder, em relação a algum tema desse, algum tema polêmico desse. Então, por exemplo, o aborto é um dos temas da bioética, é um dos temas mais falados da bioética. E é um tema que ele tem toda a sua legislação ali, que ali é para a gente saber até onde pode ou não seguir, né? Então, tem o seu limite ali. Então, todos os outros temas bioéticos também vai ter sua legislação, né? Como eu citei para vocês, tem a questão da eutanásia, né? Que é um tema bioético. Inclusive, a gente vai ter uma aula sobre isso. Tem a eutanásia, tem a questão da fertilização in vitro, clonagem, né? Uso de transgênicos, né? Então experiências com seres humanos, experiências com animais. Então são tudo temas, temas delicados, né? Que bem polêmicos, que sempre vai existir assim duas opiniões, né? Sempre vai ter quem é contra, sempre vai ter quem é a favor. Então ele vem para, como é que diz? A bioética, ela envolve situações, né? Esse tipo de situações que vem para dizer, assim, o que seria mais certo, o que seria mais errado, e para colocar o limite mesmo. Um assunto que vem crescendo por vários países é a permissão e legalização do aborto, né? A gente sabe que aqui no Brasil é proibido, né, o aborto. Caso seja feito o aborto, a pessoa ela pode ser presa por conta disso, porque aqui no Brasil é um crime. Além de ser proibido, né, é colocado na legislação, né, na parte civil, na parte penal, é colocado o aborto, né, como um crime, né, como um crime mesmo. Então, aqui é proibido. Porém, existem alguns países, né, que há essa legalização. E aqui no Brasil tem muitas lutas, né, em relação a isso. São muitas pessoas que estão ali lutando para que essa legalização ela seja aceita, né, para que o Brasil ele tire essa parte de não permitir para permitir, né, para que a mulher ela tenha o seu direito de fazer com o seu corpo o que ela quiser. Então, quem defende essa parte do aborto geralmente defende nesse contexto, né? Fala que a gente como ser humano, a vida é da gente, nós temos o livre-arbítrio de fazer o que quisermos da nossa vida, e a escolha do aborto, abortar ou não, seria um direito nosso, né? Como mulher, da gente ter esse direito de querer ou não. Porém, aqui ainda não é legalizado, né? Eu também não sei se vai legalizar, mas que há uma luta, né? Principalmente das pessoas assim mais feministas em relação a isso. Minha gente, desculpa esses barulhos, não sei se vocês estão ouvindo, é de fogos, né? Ai, tá, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Eu espero que não atrapalhe nossa aula. Pronto. Aí, agora antes da gente começar, né, falar mesmo sobre o aborto em si, a gente precisa entender o que seria tido como um aborto, né? Qual o conceito de aborto? Então, o conceito de aborto não é simplesmente você expelir um feto, né? Não é somente isso. Fala que é assim, o aborto é a interrupção da gravidez pela morte do feto ou embrião, junto com os anexos ovulares.
né? Então, é o fato de você interromper a gravidez e você expelir ali todo aquele resto fetal, né? O que sobrou do feto e seus anexos, ou seja, placenta, né? Bolsa amniótica, então cordão umbilical, então tudo ali vai sair, vai sair. Quando há essa parte de expulsão, né, antes do tempo, então é considerado um aborto. Porém, existe a questão da idade gestacional que aquela mulher ela tá para se deduzir, para dizer assim, é realmente um aborto. Então a mulher ela precisa estar no máximo na sua 20ª semana de gestação, tá? Então até a 20ª semana de gestação, né, ela tá com 20 semanas, que 20 semanas dividido por 4, né, dá 5. Então ela vai estar com 5 meses. Então se ela tiver com 20 semanas de gestação e esse feto ele pesar menos de 500 gramas, né, menos de meio quilo, aí sim é considerado um aborto, tá? Aí você pensa assim, e se a mulher, ela, né, tiver esse aborto e essa criança, ela ser maior, ela tá já com mais meses, né, de idade gestacional, tá pesando mais, então assim, não é considerado um aborto, é um óbito, né? A gente considera como um óbito neonatal, né? Então já é um óbito de uma criança ali, quando ele nasce com mais de 5 meses, né, com mais de 20 semanas e com mais de meio quilo. Então, o aborto ele pode ser espontâneo ou ele pode ser provocado, né? O espontâneo é aquele que a mulher, por algum problema físico mesmo, né, ou algum tipo de trauma, essa gravidez não foi para frente, né? Então ela perde esse bebê, né? Então seja por algum tipo de doença, algum probleminha que ela tem ali no seu sistema reprodutor, ou então por um trauma, né? Às vezes um acidente, uma pancada, né? Algo que aconteceu ali que aquela mulher acabou perdendo essa criança, esse feto, né? Esse bebê. E tem o provocado, né? Que é quando a mãe, a própria mãe ou alguém provoca esse aborto, né? Então, normalmente toma algo, né? Para expelir essa criança, ou então é retirado cirurgicamente, que também existe o tipo de aborto que ele é removido cirurgicamente. Então, existem esses dois tipos de aborto, né? O espontâneo e o provocado. Então, lembrando que o aborto vai ser isso, vai ser essa expulsão, né, do feto e todos os anexos ali ovulares, né, que são placentas, o que eu falei, né? Placenta, cordão, que pode ser espontâneo ou provocado, e que a mulher esteja até 20 semanas de gestação e que o feto ele pese menos de 500 gramas. Então, é considerado aborto. Passou disso, é óbito neonatal, tá? Óbito fetal. Pronto, antes de completar as 20 semanas, né, que eu já falei, ficou errado, não é antes de completar 20 semanas, é até 20 semanas, tá? Corrijam aí, que eu vou ter que corrigir aqui nos slides. É expulsão parcial ou total dos produtos da concepção, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, quando ele é um aborto, por exemplo, provocado, porque aquela mãe, ela tomou algo, geralmente fica resto, nunca sai tudo, né? Então, por isso tem que fazer a curetagem depois, que a curetagem vai ser isso, a remoção, né, de qualquer tecido, né, de qualquer produto ali da gravidez, que tenha ficado dentro do útero da mãe, é retirado. Com ou sem identificação do embrião ou feto vivo ou morto, né, que às vezes, dependendo, gente, da idade gestacional dessa criança, quando a mãe, ela toma algo, vamos dizer, ela já está numa idade mais avançada de gestação, e ela expulsa essa criança, às vezes a criança chega a nascer viva, né? Porém não sobrevive, porque, vamos dizer assim, ainda estava com uma gestação que não daria para sobreviver, com poucas, vamos dizer assim, poucas semanas de vida para ela conseguir sobreviver. Porém, ela ainda pode nascer viva, né? Então, por isso que fala, com feto vivo ou morto, às vezes pode acontecer, do feto ainda estar vivo. E pesando menos de 500 gramas, certo? Então, lembrem disso aqui, para a gente definir o que seria um aborto. E quais são as razões, né? O porquê daquela mulher querer fazer um aborto?
aqui no caso, aborto quando é um aborto provocado. Então, o que seria? O que causa? O que é que se passa na cabeça dessa mulher para ela querer fazer um aborto? Então, pode ser por razões profissionais, né? Ou aquela mulher ela é desempregada, ela não tem como manter uma criança, né? Ou a questão também profissional, porque ela é uma pessoa que trabalha demais, geralmente aquelas mulheres, né, da alta, vamos dizer assim, executivas, não sei, que tem um trabalho que não tem tempo, vamos dizer assim, para cuidar de uma criança. Aquelas mulheres importantes que trabalham muito e que não teria como ter uma criança e não querem, né? Então, tem a profissão que iria atrapalhar, algo do tipo, então elas resolvem fazer o aborto. Tem a questão também da pressão familiar do parceiro, né? Então, às vezes, o cara que gerou não quer o filho e quer que a mulher tire aquela criança. Tá? Isso acontece muito, minha gente, muito mesmo, essa questão de pressão do parceiro, né? Às vezes familiar também pode acontecer, né? Principalmente, vamos dizer assim, quando a mulher ela é novinha, é jovem, né? Vive com os pais, dependendo, né? Às vezes a família não quer, né? Que seria uma boca a mais para alimentar, uma pessoa a mais para se ter responsabilidade, aí não quer ter o filho, aí faz essa pressão, né, na cabecinha dessa mulher para que ela aborte. Questões de razões pessoais, né? A mulher sabe o que quer ou não. A idade também, né? Então, geralmente, quando são mulheres muito jovens. Dificuldade financeira, né? A questão financeira, às vezes não tem condição, como eu falei, na razão profissional, que ela pode estar desempregada. Então, pode entrar aí também a questão da dificuldade financeira, né? Não tem dinheiro, como é que vai manter aquela criança? Vai colocar no mundo e quem é que vai criar, vamos dizer assim, porque a gente sabe que uma criança, o custo é muito alto. Quem é pai e mãe aí de vocês deve saber, né? Então, quanto é caro você ter uma criança, você criar, vamos dizer assim, criar bem a criança, né? Não é criar de todo jeito, a gente gasta muito, né? Eu tenho uma filha, a minha filha tem 12 anos já hoje, e assim, o custo é muito alto mesmo, né? Principalmente quando ela vai ficando maiorzinha, né? Tem a questão da escola, né? Quando você quer colocar em escola boa, em escola paga. Então, assim, o gasto é imenso, né? Desde o começo até, quanto mais a criança cresce, mais os gastos aumentam na realidade. Então, muitas por conta disso, né? Preferem não ter. Por malformações, né? Então, às vezes, a criança, durante a gestação ali, é visto que, pelo ultrassom, que aquela criança ela vai ter algum problema. Alguma doença, ela vai nascer com alguma doença congênita, né? Então, vai ter essa malformação, então é feito o aborto. Inclusive, tem a questão dos bebês anencéfalos, né? Que é bebês com anencefalia, né? Que é aqueles bebês que ou eles não nascem sem o cérebrozinho, ou eles têm uma parte do cérebro, né? Porém, não funciona e vão morrer em seguida, né? Eles só nascem, mas vão falecer logo em seguida. Então, quando existe esse tipo de problema com esse feto, a mulher ela pode fazer o aborto, né? Tá? Pela legislação, é uma das formas que se pode fazer, um dos motivos, na realidade, né? Que se pode fazer o aborto, porque a gente tem 3 motivos, né? Que a legislação, ela cobre, ela aprova que a mulher ela possa abortar. Né? Como eu falei, aqui no Brasil é proibido, porém a legislação existem essas 3 exceções. E o bebê nascer com anencefalia é um deles. Né? Por quê? Porque eles viram, minha gente, que é totalmente desnecessário uma mãe, ela ficar, né, aquela gestação, 40 semanas, né, 9 meses com aquele bebezinho na barriga, né, tendo todo amor e carinho, e o bebezinho, ele nasce muitas vezes morto, outras vezes, a maioria das vezes, eles nascem vivos, mas vão a óbito horas depois, ou vivem só apenas alguns dias. Então, é muito sofrido para aquela mulher, né? Então, eles viram que é desnecessário isso. Então, percebeu-se durante a gestação que o bebê ele vai portar essa doença, então já pode ser feito o aborto, né, para ela não ter que passar por tudo isso. E por violação, né? Violação a gente pode dizer que é um estupro. Então, também, o caso do estupro também é uma das causas, né, que a mulher, ela tá aberta a fazer o aborto caso ela queira, né? Então, tá tudo legalizado caso ela queira abortar, então, por conta do estupro. Se for uma, gravidez vítima de estupro, ela pode fazer sim.
Aí nós vamos ter dois tipos de aborto, tá? Nós vamos ter o espontâneo e o induzido, né? Que é o provocado, que foi o que eu falei para vocês. No aborto espontâneo, é quando a perda do embrião se dá antes da 20ª semana de gestação, é 5 meses, né? Então, o bebezinho, até a 20ª semana, a mulher perdeu aquele bebê de forma espontânea, né? Então, vai ser aborto, tá? Não vai ser morte fetal. É quando a interrupção da gravidez ocorre naturalmente, sendo comum durante a 3ª semana após a fertilização. Então, normalmente, quando a mulher ela tem um aborto espontâneo, que seja por algo físico dela, né, algum probleminha lá no aparelho reprodutor, ela vai perder essa criança normalmente no primeiro mês, tá? Pacientes com nível alto de estresse, ansiedade e medo são mais propensas a sofrer esse tipo de aborto. Também podem ser provocados por causas exteriores e traumáticas, que foi o que eu falei para vocês, né? Às vezes pode acontecer um acidente com essa mulher, uma queda, né? Pode provocar algum tipo de acidente também automobilístico, algum tipo de acidente, né? Algum tipo de acidente mesmo que cause um trauma nessa mulher, né? Quando eu falo trauma, né, nem tanto, eu tô falando tanto do trauma psicológico, né, pode causar ali por conta do medo, porque a gente sabe que o medo, a questão do susto, do medo, essa parte também pode causar aborto também, e como a parte do trauma físico mesmo, né, a questão de lesionar, de machucar aquela mulher. Como, por exemplo, uma queda de uma escada, um acidente de carro, né, então qualquer tipo de acidente pode causar esse trauma físico e essa mulher vir a perder esse bebê. Principalmente, assim, dependendo da idade da mulher. Então, quanto mais a mulher ela vai envelhecendo, né, ela tem um maior risco dela ter esse aborto espontâneo, né? Então, tem muito disso, né? Então, assim, eu mesma tô pensando em engravidar esse ano, porém eu tô com um pouco de medo, né, por conta da minha idade. Eu vou fazer 35 anos, então, assim, a gente sabe que até os 35 anos, a partir dos 35 anos, né, já não é tão bom a mulher querer engravidar, né? Sempre o legal é a mulher engravidar antes disso. Apesar que tá mudando muito, né? Que as mulheres hoje em dia, elas se cuidam mais, né? Elas praticam atividade física, se alimentam bem. Então, essa questão do organismo da mulher, conforme ela vai amadurecendo, também esse organismo ele vai amadurecendo de forma saudável, né? É diferente de antigamente, que as mulheres não se cuidavam muito, então por isso que as mulheres, quando elas chegavam nessa faixa etária, né, a partir dos 35 anos, depois dos 35 anos, elas estavam mais propensas a abortar, né? Então, mas eu fico meio pensativa, fico com um pouco de medo, de receio, né? Então, assim, por mim, eu queria engravidar ano que vem ainda, né? Só que ano que vem eu já vou fazer 36. Aí eu sei que quanto mais a minha idade passa, né, pior. A minha menina já tá uma mocinha, né, 12 anos, aí a gente pensa em ter um bebezinho, mas aí eu fico com medo dessa questão, né, do risco, né. Então, gente, isso aqui é uma figura, uma ilustração, né, sobre como ocorre o aborto, né, quando ele é espontâneo. Ó, aqui é o útero, tá vendo? O útero da gente é nesse formatozinho de pera mesmo, como se fosse uma perazinha de cabeça para baixo, né. E aqui, ó, o bebezinho, ele fica aqui em volta. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem bem direitinho, espero que sim. Aqui dentro, ele tá dentro da bolsa amniótica, né? A bolsa amniótica protege todo o bebê. Então, o feto fica aqui dentro, cheio de líquido amniótico. Aqui, ó, ele fica... Aqui é o umbigo umbilical dele, né? Que é a união dele com a mãe. E aqui é a placenta, essa partezinha bem rosinha que fica aqui. Certo? Aqui é a placenta. Que essa placenta, ela transporta, né, ela transporta todos os nutrientes da mãe, todo o oxigênio, né, vai levando para o bebê. Então, a placenta e o cordão umbilical é quem faz isso, certo? Então, tá aqui é o colo do útero, né, que é a partezinha, tá bem fechadinho aqui. Quando a mulher, ela fica grávida, esse colo do útero, ele se mantém fechadinho, e ele só vai começar a abrir quando a mulher, ela entra em trabalho de parto. Então, conforme começa as contrações acontecerem ali, aquelas contrações elas vão estimular a dilatação desse útero, né? Então, o útero ele é bem fechadinho e ele vai se abrindo,
né? Então, que é por onde o bebê vai descer e vai passar. Quando fica em 10 centímetros, que é a dilatação total ali, que é o momento da criança nascer. Então, aqui é o início vamos dizer assim, que é o início do aborto, né? Então, a mulher, ela começa a sangrar, tá vendo? Então, a mulher grávida começou a sangrar, tem que ir urgentemente para o médico, porque corre o risco dela ter esse aborto espontâneo, né? Então, sangramento em gestante não é normal e é algo, assim, que deve ser procurado imediatamente um médico. Então, começou o sangramento. Aí, no final, quando ocorreu já todo o aborto mesmo, em si, aqui foi o início, né? Então, quando ocorreu o aborto em si, né? Então, a criança, ela se desprendeu, o feto se desprendeu do cordão umbilical, a bolsa se rompeu, tá vendo? Ela está aberta aqui. O colo do útero, dá pra você ver que ele está bem mais dilatado, porque no momento do aborto é como se fosse o parto normal mesmo. O colo, ele se dilata também. A mulher sente as contrações e o colo se dilata. Aí o feto desceu, tá vendo? Sangramento. Aí geralmente acontece isso. Muitas vezes vem, o bebê desce, mas fica restos lá dentro, né? Então aí é quando a mulher, ela precisa passar pelo processo de curetagem, né? Curetagem, vai colher todos aqueles anexos que ficaram presos lá, né? Sempre fica retida alguma partezinha, normalmente fica. Então é importante, né, que o profissional, ele remova tudo isso, né, limpe todo o útero, porque se ficar qualquer resto fetal ali dentro, a mulher, ela pode ter uma infecção grave, né, e essa infecção, ela pode causar hemorragia nessa mulher, ela vai sangrar, 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 e ela pode vir a óbito, e infeccionar, né, como eu falei, a questão da infecção muito grave, e ela vai vir a óbito. Então, por isso, não pode ficar nenhum tipo de resto dentro do útero, tá? Então, isso aqui seria um aborto espontâneo. E o aborto induzido, né, que é como eu falei, que é quando essa expulsão fetal, ela é de forma induzida, de forma provocada, né? Então, pode acontecer de duas formas. Pode ser por forma cirúrgica ou pode ser por forma química. A forma química é aquela onde aquela mulher, ela vai tomar ou um medicamento que provoca esse aborto, ou ela vai tomar algum uso natural, um chá, geralmente chá, são uso de plantas abortivas, né? Normalmente essas plantas abortivas, elas são utilizadas em formas de chás, né? Então existem vários tipos de plantas aí abortivas, principalmente as pessoas mais velhas, né, têm maior conhecimento sobre isso, né? Até, eu não sabia, né? Então eu soube, tem um tempinho que eu soube, que até o chá de erva doce, ele pode ser abortivo, né? Então, assim, por isso que a mulher, quando ela está gestante, não é indicado que ela tome chás, que ela faça uso de chás, né? Tem mulher que gosta muito de tomar chá, eu particularmente não gosto de chá, mas tem muita mulher que gosta de chá. Então, o indicado é ela não tomar chá durante a gestação, porque nunca se sabe, né? Qual planta ela vai ser abortiva e qual não vai ser. Porque existem algumas plantas que elas nem são, assim, abortivas de fato, né? Mas pode ter a substânciazinha dali daquela planta, pode causar outra coisa, que pode induzir uma contração, que pode induzir, sabe? Que as contrações é o que faz aquele colo do útero dilatar. Se o colo do útero dilata, ele abre, o bebê ele vai passar por ali, tá? Mesmo que ele não esteja no tempo certo de nascer. Então, por isso, aí tem algumas substâncias em algumas plantas que fazem isso. Provocam ali contrações e vai acontecer a dilatação e a mulher pode perder o bebê. Então, não é indicado o uso de chás em gestantes. Então, o aborto induzido por produtos químicos, é isso, tá? Quando é uso de medicação, principalmente um bem conhecido, né, que é o Cytotec, que é o nomezinho, né, dele, mas é o misoprostol. O nome dele mesmo é misoprostol, né? Cytotec é como se fosse a marca. E as plantas. E na parte cirúrgica é quando um profissional vai remover o feto de dentro do útero. Vai tirar o feto lá de dentro, tirar para fora. Então, de forma cirúrgica. E existem algumas formas assim que são bem horríveis, tem a parte que é quando é cortando o feto em pedaços, né, e depois retira. Então, usa algum aparelhinho que vai tirando, vai cortando os pedacinhos do feto e vai tirando
tirando um bracinho, uma perninha, né? Quando o feto também já está formado. Quando é aquele feto muito pequenininho, que não está formado ainda nada disso, né? Mas aí vai cortando os pedacinhos e vai tirando e depois limpa tudo, fazendo uma curetagem. E o outro método que tem, né, cirúrgico também tem a parte de aspiração também, que eles usam um aparelhinho para aspirar, né? Então eu vou mostrar para vocês individualmente aqui quais são os métodos que tem, tá? Antes, né, da gente falar sobre todos os abortos que tem, assim, os métodos de aborto, falar sobre o aborto criminal, né? Quando é que o aborto ele é crime? Né? Quando é que ele é julgado crime? Que a gente sabe, quando é de forma espontânea não é crime, né? Porque a mulher ela não teve culpa. Então, quando é feito de forma ilegal, de forma induzida, aí ele vai ter essa subdivisão, tá? Do aborto criminal. Então, nós temos o autoaborto, né? Que o autoaborto é aquele que é provocado pela própria gestante. Então, a mulher, ela tá, a própria grávida ali é quem quer, quem faz o motivo, quem provoca, né? Aquele aborto, né? Então, por exemplo, quando ela toma a medicação, quando ela toma o chazinho lá de planta, né? Então, quando ela tá fazendo isso, ela está provocando o próprio aborto. Então, se chama autoaborto. E existe o provocado por terceiro, né, que é com o consentimento da gestante. Então, no caso daquelas mulheres, como eu falei, que vai fazer esse aborto de forma cirúrgica. Né? Então, não é ela que está fazendo, é outra pessoa que está fazendo aquele aborto, mas é com o consentimento dela. E tem o aborto sofrido, que é aquele que é quando é provocado por outra pessoa, porém a mulher não autorizou, a grávida não autorizou. Né? Então, se outra pessoa vai lá e provoca o meu aborto, faz com que aquela pessoa ela aborte, e a mulher ela não queria abortar, então a gente chama de aborto sofrido. Tá? E tem o aborto preteritencional, que é provocado de forma intencional e qualificado pelo resultado. Então, esse aborto preteritencional, ele é como se fosse o resumo desses outros três, tá? Então, quando é feito de forma intencional, né? Então, é porque quer fazer, ou a mulher, ou outra pessoa quer fazer, e é qualificado pelo resultado, que realmente o aborto foi positivo e o aborto aconteceu, que era o que aquelas pessoas queriam. Tá? Então, o quarto aborto, ele engloba esses outros três, tá? Todos os três fazem parte dele. Pronto, aí agora a gente vai começar falando sobre os métodos de aborto, né? Quais são os tipos de aborto, né? Eu falei que tem o químico, né? E que tem o cirúrgico. Aí vamos começar pela parte cirúrgica, né? Então, tem o método de sucção, certo? Que é assim, minha gente. A parte de sucção é como se fosse aspirar o bebezinho lá dentro, o feto lá dentro. Né? Então, esse método ele é usado com um tipo de dispositivo que ele parece um aspiradorzinho de pó mesmo. Tem aspirador de pó que a gente limpa, né? Usa em casa para limpar tapete, sofá. Pronto. Ele é bem parecido, tá vendo? Ele é bem parecido. Aí, ele é colocado nele, acoplado nele um tipo de sonda. Essa sondazinha é a que é introduzida no útero da mulher, né? Pelo colo do útero, ele vai ser introduzido no útero da mulher. E o aspiradorzinho fica do lado de fora, aí você liga ele, então vai começar a sugar, né? Então, tudo que tiver lá dentro do útero vai ser sugado, vai ser aspirado, tá? Então, tudo que tiver. Então, vai ser sugado o feto, vai ser sugado o feto junto com a bolsa, né? A placenta. Então, tudo ali vai ser removido, tá? Então, aqui fala que é um tubo oco que está conectado a uma bomba, tá? Esse tubo é como se fosse uma sonda. Conectado a uma bomba de sucção, né? Um aspiradorzinho, com capacidade 29 vezes superior à de um aspirador caseiro. Né? Então, assim, a capacidade de aspiração é muito alta. Por quê? Porque não pode ficar nada lá dentro. Né? Não pode ficar nenhum tipo de restozinho para a mulher não ter perigo, né? Da mulher ter infecção. Então, a sucção desmembra o feto em pedaços e o absorve, extraindo-os do útero, né? Então, ele vai, por conta, né, daquela força ali de aspiração, né? O feto ele vai acabar se partindo em pedaços, né? E depois ele é sugado, né? Ah, aqui, ó, mostrei aqui uma foto, né? Isso aqui não é bom de ver, mas eu encontrei na internet, que é como fica o feto depois que ele é removido. Tá vendo? Todo em pedaços. Eu não sei se vai dar pra vocês verem,
porque fica longe, né, daqui, mas quando vocês pegarem os slides, vocês vão ver direitinho. Um outro método que tem é o envenenamento salino. É quando a mulher, outra pessoa, né, faz tipo uma injeção com um líquido com excesso de sal mesmo, de sódio ali, e é injetado, né, coloca essa injeção na barriga da mãe, aí ultrapassa para o útero, tá, e é injetado esse líquido salino ali dentro do útero, tá, dentro da bolsa amniótica, né, então é feito com uma seringa com agulha muito grande e injeta essa solução salina, essa solução de muito sal. Com muito sal, né? É uma solução, vamos dizer assim, seria como se fosse um veneno para aquele feto. Então, injeta ali dentro e esse fetozinho, ele vai ser tipo envenenado mesmo e vai acabar morrendo lá dentro. Né? Então, ó, é utilizado após a 16ª semana, mas dado o perigo que representava para a vida da mãe, a utilização dele já não é muito frequente. Porém, ele consiste na inserção de uma agulha comprida através da parede abdominal da mãe até o saco amniótico, tá? Então, foi o que eu falei. Tem que ser uma agulha, uma seringa bem grande, a agulha, né? Porque tem que penetrar ali na parede abdominal e ir até a parte da bolsa amniótica, né? Então, ingere lá dentro do líquido amniótico, vai ingerir essa solução salina. É então injetada no fluido amniótico e o líquido vai sendo ingerido lentamente pelo feto, envenenando e queimando-lhe a pele e os pulmões, tá? Então é como se fosse um veneno mesmo para aquele feto. Então, como o líquido amniótico fica ali, ele bebe, né, daquele líquido, é isso que acontece. Vai bebendo, então vai ser envenenado. Esse líquido, ele queima também a criança, o feto. E só de criança, gente, é o feto. Se aborto é feto, não é criança ainda. Então, vai queimando ali, né, a pele, vai queimando os pulmões, né, porque vai penetrando também pelas narinas, né, vai bebendo aquilo ali, então vai queimando tudo. Aí envenena todo o bebê. Então, o mecanismo de morte induzido por este agente químico tóxico é a hipernatremia, que é o aumento de concentração de sódio no sangue, né, é como se fosse a gente adulto, que é gente mesmo que vive aqui, a gente bebesse água do mar. É a mesma coisa, minha gente, é a mesma coisa. Se a gente fosse beber água do mar, né, que é extremamente salgada, a gente ia entrar, né, em uma desidratação severa, né, ia ocorrer um aumento de sódio, né, no nosso organismo, que é o que a gente chama de hipernatremia, é o nome de quando há um aumento de sódio excessivo no nosso corpo, né, e a gente com certeza iria a óbito, né. Então causa espasmos, vasodilatação, edema, congestão, hemorragia, choque e, por fim, a morte. Então, assim, esse feto ele vai sofrer bastante até ele chegar a morrer, né? Então, ele vai, depois que ele morre lá dentro, né? Normalmente o organismo expulsa, né? Lógico, pode acontecer do feto morrer e ter que retirar, mas normalmente quando um feto ele morre, o próprio corpo ele expulsa, né? Então, é uma forma da mulher, ela não fazer de forma, vamos dizer assim, fazer uma cirurgia mesmo, remover ali, né, só colocado essa substância lá dentro e ela espera o momento até o feto morrer e o feto ali ser expelido, né, então, mas porém não é tão usual, porque pode causar perigo para a mãe, né, a mãe pode ter algum probleminha por conta disso. Ah, aqui a foto horrível, né, aqui, ó, ele todo queimadinho, tá vendo? Lembra que eu falei que essa solução, ela queima, né, a pele, queima os pulmões, tá vendo? Chega a tá preto. Um outro método que tem é a dilatação ou a curetagem. Né? A curetagem, ela geralmente ela é feita, a maioria dos métodos de aborto depois, né? Para remover algo que ficou lá dentro, algum resto, né? Então, a dilatação é isso. Consiste em fatiar o feto em pedaços com uma faca cirúrgica e posteriormente se faz uma raspagem. Então, as mulheres que, quando vão fazer abortos clandestinos, em clínicas clandestinas, geralmente esse é o método que eles mais utilizam, né? Então, é feito, né? É colocado aberto ali o colo do útero da mulher, então ela vai com uma faca cirúrgicazinha, aquele profissional, fatia o feto todinho e depois vai removendo os pedaços, né? Vai fazendo a curetagem, tá? Porque não remove todo de uma vez, ele fatia para depois tirar os pedaços. É o que a gente chama de dilatação ou curetagem, tá? Essa remoção.
Então, o grupo médico que realizou o aborto deve unir novamente os restos do feto para certificar-se de que o útero está vazio. Então, vai tirando os pedaços, aquele feto, remove tudinho, depois ele vai ver se realmente todos os pedaços estão certinho ali, se não ficou nada dentro do útero da mulher. Então, esse é o método mais usado, tá? Clandestinamente. Tá? Então, como é que é feito? Tá? Que o feto, aí introduz aqui nessa foto, ele tá com tipo uma pinça cirúrgica, uma tesoura cirúrgica, tá? Aí, ó, vai cortando, vai desmembrando todinho, ó, as perninhas, os bracinhos, aí vai removendo pedaço por pedaço do feto, todinho, até remover ele inteiro, tá? Por quê? Porque não tem como abrir tudo, não tem como ele visualizar totalmente o útero lá dentro, né? Por quê? Porque não houve a dilatação, então não tem como ele visualizar todo o útero lá dentro. Aí por isso tem que ser feito assim, pedacinhos, junta, para depois ver se saiu realmente tudo. Aí depois faz a raspagem, vamos dizer assim, que é a curetagem mesmo, né? Que remove tudo que ficou lá dentro, né? Tem que tirar tudo, para não dar infecção nessa mulher. Tem a esterotomia. Esse é um método que ele hoje em dia quase não é usado, mas eu não sei nem se ainda é usado. Mas é um método que também faz parte, né, dessa parte de abortamento, que é como se fosse feita uma cirurgia mesmo, uma cesárea, tá? Como se fosse uma cesárea. E faz a cesárea, né, corta a cesárea, remove aquele feto, o feto ele vai estar vivo, né, ainda, e é colocado lá para morrer. Né? Então, geralmente coloca dentro de uma caixinha e deixa lá até o feto morrer, né? Vir a óbito. O feto geralmente tá vivo, tá? Então é isso, corta, normal, como se fosse feita a cesárea, né? Corta as 7 camadinhas lá da pele do útero, até chegar no útero, remove aquele feto, né? E deixa para morrer. Este método é utilizado quando a gravidez está muito avançada, tá? Então, vamos dizer assim, a criança já está um pouco grande, e a criança ela já está um pouco grande, não quer fazer esses outros métodos que é mais perigoso, aí faz como se fosse uma cesárea mesmo e tira. É mais lógico, aqui a criança ela não vai estar ainda na idade gestacional normal de vida, né? De uma criança que nasceria, né? Então, mas aí é bem triste, né? Vai deixar aquele feto lá para morrer. Um outro método é a prostaglandina, tá, minha gente? A prostaglandina ela é tipo uma substância lipídica que nós temos no nosso corpo, tá presente em todo o nosso corpo. Na maioria das nossas células tem essa substância, tá? É como eu falei, é uma substância lipídica, né? O que é lipídica? Vem de lipídios, lipídios vem de gordura. Então é como se fosse pedacinhos de gordura que nós temos, né, essas prostaglandinas, e ela se assemelha muito a um hormônio. O que ela faz no nosso corpo, assim, se assemelha muito a hormônios, né, ao que os hormônios fazem. Então, ela é muito utilizada no nosso organismo na questão de inflamação. Então, ela ajuda muito nessa parte, quando nós estamos com alguma inflamação no corpo, com alguma ferida ou lesão, ela ajuda muito nessa parte de cicatrização, tá? Porém, quando ela tá assim, vamos dizer assim, em grande quantidade, ela pode causar dores, né? Então, assim, se ela estiver no nível normal, ela é bem benéfica. Aí, quando a mulher está, por exemplo, menstruada, no período menstrual, né, ali da gente, as prostaglandinas, quando elas estão um pouco aumentadas, os níveis delas estão um pouco aumentados, elas provocam dores, que é quando a gente tem cólica, né? Então, aquela dorzinha de cólica que a gente tem, geralmente ela é causada por excesso de prostaglandina no nosso organismo. Quando a mulher ela tá grávida, que ela entra ali no período de parto, já tá no tempo dela parir, né? No tempo certinho dela parir. Então, quando ela começar as contrações, né? Porque tem que começar essas contrações para poder o colo dilatar e essa criança nascer, as prostaglandinas vão estar ali atuando também, tá? Ela junto com a ocitocina, que a ocitocina é o hormônio, né? Que ajuda nessa parte de contração. Então, as prostaglandinas vão estar ali nessa parte também, ajudando nas contrações, né? A provocar contrações para que esse feto nasça, para que essa criança nasça, tá?
Então, assim, existe esse método de abortamento, que é quando essa prostaglandina, normalmente ela é injetada no líquido amniótico, que a gente sabe que tudo que existe de hormônio, dessas coisas, existe a forma sintética dele, né? A forma que a gente usa na medicina. Então, quando usa para o abortamento, pega essas prostaglandinas sintéticas, né? Ela é pega e ela é injetada no líquido amniótico dessa mulher e vai causar contrações. Do mesmo jeito que eu falei, que ele aumenta durante o parto, né? Então, para que a mulher tenha contrações. Então, é do mesmo jeito, injetado, né, lá na bolsa amniótica, lá dentro, é colocar as prostaglandinas, e isso vai fazer com que o útero ele comece a se contrair. Então, vai aumentar essas contrações, né? Então, o colo dessa mulher vai dilatar e esse bebê vai descer. Esse feto vai descer e ela vai perder, né? Então, vai causar o aborto por isso, porque o colo ele vai dilatar, ele vai abrir e aquele feto vai descer, certo? Então, vai provocar o aborto. É dessa maneira que as prostaglandinas agem, tá? Então, assim, também é um método que ele não é tão usual hoje, né? Por conta do grande risco da mãe vir a óbito, da mulher vir a óbito, né? Porque diz que as prostaglandinas, quando elas eram injetadas, diz que as dores eram insuportáveis, eram muito fortes. E às vezes o útero ele contraía demais. E a mulher causava uma hemorragia na mulher e a mulher vinha a óbito. Então hoje não é tão usual também, tá? Então fala assim, que são substâncias que provocam contrações próprias ao parto, né? Então são injetadas no líquido amniótico ou ministradas sob a forma de supositório. Então pode pegar também ali e colocar dentro, né, da vagina ali da mulher. Então pela vagina coloca lá no colo do útero. Aí pode ser feito dessa forma também. E em consequência das contrações uterinas, a mãe espelha a criança já morta ou insuficientemente desenvolvida para sobreviver fora do útero materno. Então o feto vai nascer, ou o feto já vai nascer morto, ou ele vai nascer vivo ainda, mas vai ser um feto que não vai sobreviver, tá? Por conta do que ele passou lá dentro, né? Pronto. Agora a gente vai começar falando sobre os métodos de abortamento químico, né? Quais são os abortos químicos? Então, como eu falei pra vocês, tem o medicamentoso, né, que é quando a gente usa medicamentos, e tem o das plantas, tá? Se usa plantas abortivas. Aí você pode tentar confundir um pouco com as prostaglandinas. Dizer assim, mas prostaglandina não é uma medicação? Não, prostaglandina, como eu disse a vocês, é um tipo de lipídio, tá? Ele não é um medicamento, tá? É como se fosse um lipídio, ele não é medicamento. Tem forma sintética, mas ele não é uma medicação. E o aborto medicamentoso consiste na administração de fármacos com o objetivo de provocar a interrupção da gravidez sem recorrer às práticas cirúrgicas, né? Então, assim, não quer fazer cirurgia, né? Não quer fazer nada daquilo. Então, administra o misoprostol, né? Que é o mesmo Citotec. Porque o Citotec é um remédio que não tem nada a ver, né, com o uso que é feito aqui, né? Ele é usado para tratar úlceras, né? Aquelas pessoas que têm aqueles problemas do estômago, né? Que tem feridas no estômago, que tem úlceras, então eles usam o Citotec. Porém, o Citotec nas mulheres grávidas, ele é abortivo, porque ele estimula a dilatação do colo do útero, né? Então, ele vai estimular essa dilatação, vai estimular a parte de contração. Então, a mulher, ela vai acabar expelindo, né, aquele feto. E o misoprostol, ele é usado de que forma? Ele é usado tanto oral, né, a mulher, ela vai tomar o comprimido, como também o comprimidozinho, ele é injetado dentro da vagina da mulher, lá no colo do útero dela, né? Então, coloca o comprimidinho, geralmente 2, coloca o comprimidinho lá dentro e deixa lá, que isso vai fazer com que o colo dilate e as contrações aumentem, tá? O misoprostol é a versão sintética da prostaglandina E1, usado no tratamento e prevenção de dor do estômago, para induzir o parto, para parar sangramento uterino pós-parto e como abortivo, tá? Então, ele é usado, foi feito para tratar úlceras. Aí ele é usado para induzir o parto também. Então, aquelas mulheres que já estão na idade de parir, certo? Porém,
parto não tá evoluindo, tá? Ela não tá sentindo contração, né? Então tá demorando para o bebê nascer, aí você vai escutar, tá com medo do bebê entrar em sofrimento fetal, então é colocado o misoprostol. A mulher ela vai tomar oralmente e vai ser colocado no colo do útero dela para induzir esse parto, né? Para que aumente logo essas contrações dela, para que ela tenha esse bebê, tá? Quando é no tempo certo da mulher nascer, então ela está induzindo ao parto. E se for antes da gravidez, fizer isso, está induzindo a um aborto, tá? E também é usado como para parar o sangramento uterino pós-parto. Então, assim, quando a mulher, depois que a mulher ela pare, ela tem o filhinho dela, o útero da gente é bem grandão, né? Fica bem grandão, grandão, quando a mulher tá grávida. Então, que tem que ser proporcional, né, para caber a criança lá dentro. Então, o útero da gente, que é pequenininho assim, fica bem grande. É tanto que o fundo dele, a parte de cima dele, fica aqui nessa região da gente, né? Quando a gente já tá nos últimos meses, né, de gestação. Ele vem aqui pra cima. Então, ele é muito grande. Então, depois que a mulher, ela pare, né, nas primeiras horas, esse útero, ele vai reduzir, ele vai voltar ao normal, certo? Então, o que a gente chama de involução uterina. Então, é quando esse útero ele vai reduzindo de tamanho, né? Vai diminuindo e vai baixando, voltando para o local dele, né? Porque ele tem que ficar ali na região pélvica. Então, esse útero ele vai regredindo. A mulher teve o bebê, o útero naturalmente vai reduzindo. Então, ele vai reduzindo por quê? Porque a mulher, mesmo depois que o bebê nasce, ela continua sentindo algumas contrações. Lógico, não são as contrações do parto, né? Aquelas muito doloridas. São contrações que se assemelham com uma cólica. Aí, essas contrações é o que vai fazendo com que o útero evolua, né? Ele volte para o tamanho natural dele, normal dele e vá para o lugarzinho dele. Quando isso não acontece, tá? Quando isso não acontece, essa mulher ela pode ter hemorragia, tá? Ela vai ser uma mulher que, com certeza, ela vai ter problema com sangramentos. Então, quando isso acontece, né, que o profissional de saúde vê que esse útero dessa mulher não está evoluindo, não está diminuindo ali, aí o misoprostol ele também é administrado, tá? Para ajudar nessa involução uterina, porque aí vai aumentar as contrações e esse útero vai voltar ao normal. Sim, aí as plantas, né, como eu falei, para a indução do aborto, o emprego de plantas para a indução da menstruação e do aborto é amplamente difundido e há uma grande diversidade de espécies vegetais utilizadas, né? Então, as mesmas plantas que são usadas para a menstruação descer, né? Às vezes a mulher quer que a menstruação desça logo, toma também, viu, minha gente? Principalmente chá de canela. Aí, então, se o chá de canela, ele serve para a menstruação daquela mulher descer, né? Às vezes a mulher, por exemplo, teve algum tipo de relação desprotegida e ela tá perto de menstruar ali, ficou com medo, aí prefere que aquela menstruação, vamos dizer assim, desça logo, né? Aconteça logo, aí toma o chá de canela. O chá de canela faz com que essa menstruação seja induzida, né? E aí eu acredito então que se uma mulher ela tiver grávida e tomar o chá de canela, pode ser que ela aborte. E eu não tenho certeza do chá de canela, tá? Só tô dizendo que na questão da menstruação ela induz sim. Então, existe uma grande diversidade, né? Por conta das substâncias químicas que tem ali naquela planta, né? Então, deve-se à presença de substâncias estrogênicas, citotóxicas, que estimulem a contratilidade uterina. Se o aborto não ocorrer, anomalias ou malformações podem ser produzidas. Então, minha gente, tá vendo que é muito perigoso esse uso de planta assim durante a gestação? Porque assim, se acontecer de você tentar induzir o aborto, ou então, mesmo assim, você toma esse chá sem você saber, você está grávida e você não sabe, o aborto pode não acontecer. Porém, pode acontecer que aquele feto, ele aconteça uma malformação com ele. Então, ele não vai desenvolver de forma normal, né? Então, ele vai nascer com algum problema congênito, alguma malformação congênita. Então, por isso é um perigo. O uso de plantas para indução do aborto é comum, apesar dos riscos de intoxicação. Então, é muito comum mesmo o uso de plantas, né? Principalmente assim por mulheres de uma baixa condição econômica, né? Porque normalmente se a mulher ela já tem um pouco mais de assim, situação econômica melhor, né? Ela vai optar por outros tipos de
de abortamento, né? Então, as mulheres com baixa condição normalmente procuram essa parte aí por plantas, né? Que é algo mais barato, né? É algo que tem facilidade de você conseguir. Você vai em uma feira livre, lá onde vende as partes de planta, e você consegue. Bom, aqui são fotos de abortos para vocês verem, né? Como é que acontece, né? Esse aqui cortadinho, né? Provavelmente foi feito aquele método lá que eu falei, né? Aqui, ó. Tudo aqui foi aborto, tá? E quais são os riscos para a saúde, né? Que a gente sabe que o aborto, ele vai, vamos dizer assim, pode ser benéfico para aquela mulher quando ela quer realmente perder essa criança, ela não quer ter essa criança, mas tem os riscos para a saúde dela, tá? Então, quais são esses riscos? O que é que o aborto ele pode causar nessa mulher? Então, perfuração do útero, tá? Então, por quê? Porque o útero da gente, a pelezinha, tá? Do útero, a parte externa ali do útero, o útero ele é muito fino e muito delicado, tá? Então, dependendo do tipo da técnica abortiva que seja utilizada, pode acontecer um acidente e esse útero ele ser perfurado. E daí, perfurou, vai causar uma hemorragia, pode causar uma hemorragia grave nessa mulher, e essa mulher ela pode vir a óbito sim, tá? Então, a perfuração do útero, né, quando são usadas aquelas técnicas lá, né, que usa tesoura ou faca, né, até a parte também de aspiração, né, porque a força é muito grande, pode acontecer alguma lesão no útero também. Pode tornar a mulher estéril, né, então a mulher ela pode ocorrer algum problema nesse útero dessa mulher, então nunca mais ela vai poder ter filhos. Infecção do intestino, bexiga e trompas, assim como retirada do útero, né? Então, pode, como falei, pode acontecer da mulher ir fazer esse aborto, ficar resto de alguma coisa lá dentro ainda, né? Algum resto fetal lá dentro, ou dos anexos ovulares, essa mulher ela tem uma infecção. Então, infecção é algo que a gente sabe que infecção ela pode migrar para outras áreas do corpo. Né? Então, como essa parte de bexiga, né, trompa, tudo é bem pertinho ali do útero, né? Tudo tem essa ligação ali, então essa infecção ela pode migrar para essas outras áreas ali, outros órgãos do corpo, e a mulher ter infecção nesses lugares, tá? Pode ser causar infecção muito grave, que ela precise fazer uma histerectomia, né, que é a remoção do útero. Quando fica muito grave, então ela vai se tornar estéril também, vai perder seu útero, né? Ai, minha gente, desculpa, passei. Pode causar hemorragias no útero, né? Devido à perda de sangue também. Então, pode causar essa hemorragia e pode haver a necessidade dessa mulher ter que ser submetida à transfusão sanguínea, tá? E até vir a óbito também. Afetam gestações posteriores, né? Então, pode prejudicar ela, que no futuro ela queira engravidar e ela não consiga, ou demore demais para ela conseguir engravidar, ou que ela engravide, mas que seja uma gestação de risco, né, por algum problema que ficou ali naquele útero dela, né, então pode causar algum probleminha e ela tem uma gravidez de risco, né, então tudo isso afeta quando a mulher ela faz um aborto induzido, tá, e óbito, né, então tudo isso que eu citei aqui pode causar óbito nessa mulher, ela pode vir a óbito, né, então principalmente se for realizado em lugares clandestinos, né? Que são pessoas que estão ali que às vezes eles têm até a técnica de fazer, né? Porém, não é um lugar seguro, né? Então, se acontecer alguma coisa com essa mulher, por exemplo, se agrave, complique algo, eles não vão ter estrutura para eles cuidarem dessa mulher, né? Então, por isso que quando a mulher ela vai fazer um aborto, né? Quando é permitido, nos casos que é permitido, tem que ser num lugar que pode, né? Num hospital que seja cadastrado, que tenham pessoas especializadas para fazer isso. Uma outra consequência que tem também, né, é a questão psicológica também, né? Então, tem aquelas complicações físicas que podem acontecer e tem a questão psicológica também, né? Então, com a mulher que passa por um aborto, né, às vezes pode afetar psicologicamente ela, tá? Então, o aborto é, antes de tudo, um procedimento físico, qual produz um choque no sistema nervoso
e que deve provocar um impacto na personalidade da mulher, né? Então, ela pode ter aquela sensação de culpa, de remorso, né? Pode entrar até numa depressão, né? Que ela pode vir se arrepender depois, né? Então, se ela se arrepender, ela vai ficar com aquilo na cabeça dela, né? E vai vir um remorso, e ela pode entrar numa depressão, pode desenvolver ansiedade. Então, é algo que afeta também muito essa questão psicológica da mulher. Então, aí aqui a gente vai começar a falar da legislação do aborto mesmo, né? Aqui no Brasil, essa questão aqui no Brasil. Então, assim, como eu disse a vocês, essa legislação, ela tá lá no nosso Código Penal brasileiro, tá? Então, é um crime a mulher, ela abortar, né? Então, não é crime abortos justificáveis e terapêuticos, né? Então, como eu tinha dito a vocês, só tem 3 tipos de abortos. Só são 3 tipos de motivos, né, que a mulher, ela pode abortar, tá? Então, se o bebê, ele for um bebê anencéfalo, né, como eu falei, se durante a gestação for descoberto que essa mulher, ela vai ter um filho anencéfalo, né, que não vai ter cérebro, que vai ter, né, que esse bebê não vai sobreviver depois que ele nascer, ou a mulher, ela for vítima de estupro, e por conta desse estupro, houve essa gestação, né? A mulher ficou grávida devido a esse estupro. E no terceiro caso, são as mulheres que estão em risco de vida por conta daquela gestação, tá? Então, as mulheres, elas estão em risco de vida ali e vai ter que tirar aquele neném, tá? Senão a mulher vai morrer. Então, se isso acontecer, se a mulher estiver em risco de vida, né? E por conta daquela gravidez, os profissionais da saúde, eles têm que optar pela vida da mãe. Tá? Então, eles vão ter que tirar o feto, tá? Mesmo que a mãe, ela não queira, mesmo que ela não autorize, o médico, se for para eles optar, eles vão optar pela vida da mãe, tá? Porque a mãe já é a vida em si. Quando eles vão ser médicos, né, eles fazem um juramento lá, né, de preservação da vida. Então, assim, o que eles puderem fazer para manter a vida do paciente, para que aquele paciente se mantenha vivo, eles vão fazer. Né? E como o feto ainda não nasceu, né? Então eles vão optar pela vida da mãe, tá? São realizados por meio de curetagem, por sucção ou drogas, né? Então, como são realizados aqui no Brasil quando pode. Então, vai ser pela curetagem, né? Que, como eu falei, vai tirando os pedacinhos daquele feto e tirando, limpando tudo. Por sucção também, usando o aparelhinho que aspira, ou pelas drogas, né? Então, as drogas, usa geralmente o misoprostol, usa o misoprostol naquela mulher, e quando a mulher vai ter todo o sofrimento de ter um parto normal, né? Porque vai estimular a dilatação, estimular as contrações, então ela vai sentir tudo, mas aí ela vai expelir esse feto morto, né? Aí depois eles olham se ficou algum resto e faz a curetagem, se precisar. Então, em que situação o aborto é permitido no Brasil? Eu já expliquei, né? E até que período da gestação o aborto legal pode ser realizado. Então, minha gente, tem a questão do limite, né? Então, tá perguntando aqui, até que idade gestacional a mulher ela pode realizar esse aborto legal, né? Então, é assim, se a mãe for, no caso, um feto anencéfalo, um bebê anencéfalo, ou a mulher esteja em risco de morte, né, uma grávida em risco de morte, então não tem idade gestacional, ela pode fazer do começo da gravidez até o final, tá? Agora, se for por vítima de estupro, aí tem a idade, né? Normalmente é até a 20ª semana que pode fazer esse aborto. Então, ela tá com 5 meses de grávida, né, com 20 semanas, aí até essa idade pode ser realizado o aborto. Ou então mudou um pouco a lei e eles permitiram estender até as 22 semanas, tá? 22 semanas ela ainda também vai estar com 5 meses. Então, pode se estender também até as 22 semanas, desde que o feto ele pese menos que 500 gramas, né? Então, faz ultrassom ali, para ver o tamanho que está o feto, o peso, né? Porque pelo ultrassom diz tudo. E a idade gestacional. Então, até 22 semanas, se o feto pesar menos de 500 gramas, menos de meio quilo. E dos outros casos não há limite, tá?
Pode haver aborto legal sem o consentimento da mulher? Não. O único caso que a mulher que pode fazer esse aborto sem o consentimento dela é no caso que eu falei, em risco iminente de morte dela. A mulher está correndo risco de vida, se não tiver aquele bebê ela vai morrer. Aí só nesse caso é feito sem autorização dela. Nos demais casos não pode, tá? De jeito nenhum. Mesmo que seja uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa de menor, né? Vamos dizer assim. Então, mesmo que seja uma menina de menor, aí a família quer, não vai ser feito, tá? Só vai ser feito se a mulher ela autorizar esse aborto, mesmo que ela seja de menor de idade. E em caso de feto anencefalo, é necessária autorização judicial para a realização do aborto? Não, minha gente, não precisa entrar na justiça para conseguir realizar o aborto, não, tá? Porém, tem que ser feito laudos, tem que ser feito exames específicos, né, para realmente detectar que esse bebê ou esse feto, ele é anencefalo, né, que até coloquei a foto, tá vendo como é a malformação? Então, é visto, né, por ultrassons, né, principalmente aqueles ultrassons, como é aqueles mais avançados, né, de Doppler, né, então mostra bem direitinho, tá vendo? Então tem que ser feito exames específicos, ultrassons que mostrem realmente essa malformação. E depois que é feito esses exames, tem que ser comprovado por 2 médicos diferentes, tá? Então não é só um médico disse que vai ser anencefalo e eu posso fazer o aborto. Não pode, tem que ser 2 médicos diferentes, tá? Por quê? Porque um pode errar. Pode dar o diagnóstico errado, né? Dizer que o bebê ele é anencefalo e não sei, né? Então tem que passar por 2 médicos diferentes, tá bom? Então, quando a lei ela vai autorizar, né, essa parte do aborto legal, então tem alguns princípios que devem ser seguidos, né? Então, quais são eles? O aborto terapêutico deve ser praticado apenas sob indicação médica, certo? Então, assim, só se se for comprovado que aquele bebê é anencefalo, né? Então, só se aquela mulher ela estiver em risco realmente de morte, né? Então, sempre vai ter essa indicação médica, como é que vai dizer que deve realmente fazer o aborto. A decisão de interromper uma gravidez deve ser normalmente aprovada por escrito por pelo menos 2 médicos escolhidos em razão de sua competência profissional, certo? Então, vai fazer o aborto, 2 médicos diferentes têm que assinar essa autorização. Em caso de risco de vida da mulher, o próprio médico pode solicitar uma junta médica para testar a necessidade do aborto, tá? Então, assim, se o médico ele viu que a mulher está correndo risco de vida, que tem que fazer o aborto, vai ter que tirar aquela criança, ele pode chamar colegas, né? Outra equipe, a equipe dele ali, para eles debaterem um assunto e ver se realmente vai ter que tirar, né? Pode ser que ele tenha ficado com alguma dúvida, né? Ou ele não queira ter essa responsabilidade sozinho. Aí ele pode chamar colegas, né? Principalmente outros colegas médicos, para eles verem que realmente tem essa necessidade de fazer esse aborto, né? E que ela seja feita com toda a segurança, né? Então, tipo assim, não tirar o bebê sem necessidade, às vezes só porque o médico acha, né? Nesse tipo de interrupção de gravidez, o médico não precisa do consentimento da gestante, nem o consentimento do representante legal, né? Então, foi o que eu falei. Caso que a mulher está em risco de vida, ele não precisa do consentimento dessa mulher para fazer esse aborto. E caso essa pessoa, essa gestante, ela seja uma pessoa menor de idade, que no caso precisaria de alguém legal, representante legal dela, nesse caso aqui, não precisa, né? O médico, ele tem essa autonomia de realizar o aborto, tá? A intervenção deve ser praticada por médico habilitado, tá? E em estabelecimentos credenciados. Então, o médico, para fazer esse tipo de aborto, ele tem que ser competente nisso que ele faz, né? Ele deve ter essa habilidade de fazer esse aborto, porque eu acho que não é todo profissional que sabe, né, fazer. Então, ele tem que ter essa habilidade de fazer, tá? E também se o profissional, por alguma razão, questão religiosa ou questão dele mesmo, né, pessoal, ele não queira participar, ele não queira realizar o aborto, ou ele não queira participar, né, seja algum membro da equipe que teria que participar ali, mesmo que não seja um médico, ele não queira,
ele tem todo o direito de se negar a fazer, né? Então, outra pessoa vai substituí-lo, vai ficar no lugar e vai fazer, tá? Então, um outro colega que também seja qualificado, aí vai fazer, tá? Então, ele pode se negar, ele não é obrigado a fazer caso ele não queira, por ser algo dele, né? Vamos dizer assim, porque como a gente conversou, o aborto tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? Tem gente que entende ou não. Então, se ele não, algo dele, a religião não permitir, então ele pode se negar. Em relação aos aspectos jurídicos, né? Então, quando acontece o aborto, né? Quais são as punições cabíveis, né? O que é que acontece com aquela mulher que pratica o aborto, né? Ela é presa, o que é que acontece, tá? Então, os dois primeiros códigos penais eram bem mais rigorosos, né? Não prevendo a exceção do aborto. Então, antigamente, até o Código de 90, né? 1890, não podia fazer aborto de jeito nenhum. A mãe podia morrer, o bebê poderia vir mal formado, poderia ser vítima por estupro, o que fosse, né? A mulher, ela não tinha essa autorização para fazer esse aborto. Porém, né, foi mudado e existem essas três modalidades, né? Esses três motivos que podem ser realizados esse aborto. Mas aqui fala o seguinte, segundo o Código Penal hoje, essas três modalidades de aborto podem ser praticadas por médico, tá? Então, tem que ser um médico que faça. Normalmente é médico obstetra que faz, certo? Não pode ser um enfermeiro, um outro tipo de profissional. Tem que ser um médico. O autoaborto é punido, teoricamente, da mesma forma que o praticado por terceiros. Então, assim, fez o aborto, tanto o autoaborto, como eu falei, que é aquilo que a própria mulher faz, como outra pessoa que faz para ela, então vai ser punido, né? E vai ter, a detenção vai ser pena de 1 a 3 anos, minha gente. Então, essa mulher, ela pode ficar presa de 1 a 3 anos, certo? Ou aquela pessoa, aquele profissional que faz aborto clandestino naquela mulher, também pode ser preso, tá? Então, assim, aborto provocado por terceiros, né? Então, no caso, se há o consentimento da gestante, a pena pode ser de 1 a 4 anos. Então, como eu falei, os profissionais clandestinos, né, que praticam isso, podem ficar presos de 1 a 4 anos, caso a mulher procurou para fazer o aborto, né? Então, ela está consentindo, ela está querendo o aborto, a gestante. Agora, quando não, por exemplo, é feito sem autorização dessa mulher, aí é que a pena aumenta, né? Então, reclusão de até 10 anos, né? Então, se era de 1 a 4 anos, ela agora pode pegar até 10 anos de cadeia, essa pessoa que pratica, né? Sem o consentimento da gestante, certo? Entenderam, minha gente? Então, assim, quando é provocado por mim, eu como gestante, eu posso ficar presa de 1 até 3 anos. Se é outra pessoa que provoca esse aborto em mim, mas eu estou autorizando, eu como gestante estou autorizando essa pessoa lá, eu vou ficar presa também, vou ficar presa de 1 a 3 anos. E a pessoa que fez o aborto em mim pode ficar presa também de 1 a 4 anos. E para aqueles casos que eu falei para vocês, que é quando a gestante, ela não autorizou o aborto, mas a outra pessoa fez, né? Aí nesse caso vai aumentar a pena, né? A pena pode ser até de 10 anos, 10. Essa pessoa provocou um aborto em uma gestante sem essa gestante autorizar, ela pode ficar presa até 10 anos de vida, tá? Então, 10 anos, ou então, se ela fizer aborto, mesmo que autorize, em uma mulher com menos de 14 anos, tá? Então, um adolescente de menos de 14. Então, mesmo que essa adolescente ela esteja autorizando, essa pessoa que fez esse aborto pode ficar até 10 anos presa. Ou então, se ela fizer em uma pessoa que tem deficiência mental, tá? Se houver lesões corporais graves na gestante ou mesmo sua morte, as penas podem ser aumentadas em 1/3 ou duplicadas. Então, se a gestante ocorrer alguma complicação ali, né, por conta desse aborto provocado ali, então a pessoa que fez o aborto está ferrada, tá? Porque pode aumentar ou em 1/3 essa pena dele ou pode duplicar. Se essa pessoa ia pegar, digamos, 4 anos, vai pegar 8, tá? E continuam proibidos em nossa legislação, eita, minha gente,
e continuam proibidos em nossa legislação os casos de aborto por incesto. Né? Então, no caso, pessoas, né, que têm relação sexual, né, com quem não pode, irmãos, ou entre sobrinho e tia, né, essa parte é assim, pai e filho, né, que é incesto. Então, ainda é proibido, tá, fazer esse tipo de aborto, a não ser que seja estupro. Se for estupro, pode. Agora, se não for estupro, né, foi uma relação consentida, depois a pessoa quer abortar, porque a gente sabe que quando acontece isso, quando o vínculo de parentesco é muito próximo, corre o risco dessa criança nascer com algum problema, né? Corre isso não, a maioria das vezes vai nascer com algum problema, né? Alguma deficiência. Então, às vezes, a mulher, ela tem alguma relação com alguém assim que não pode, ou um pai, ou um irmão, um tio, algo do tipo assim, não possa, engravida e depois quer fazer o aborto, mas não pode, tá? Não é autorizado por lei. Então, essa é uma perguntinha que eu queria fazer para vocês, né? Se fosse um caso, né? O que é que vocês acham? Vocês como profissionais que trabalham lá na unidade hospitalar, então digamos que esse médico profissional de enfermagem seriam vocês, da enfermagem, né? Ou até vocês da radiologia, digamos que vocês estão trabalhando ali naquele plantão e chega uma mulher, né, com complicações de aborto, né? Então vocês viram que foi um aborto provocado, que a mulher que provocou o aborto tá com complicação, né? Então tem que ficar internada ali, às vezes precisa fazer uma curetagem. Por conta disso, vocês acham que vocês podem denunciar essa pessoa à polícia? Porque, como diz, o aborto ele é crime, né? A gente acabou de ver o tanto de ano que aquela mulher que provoca o aborto, ou as pessoas que provocam o aborto nessa gestante, podem ser presas, né? Quanto tempo eles podem ficar presos. Então, vocês iriam denunciar, ligar para a polícia, ó, tem uma mulher que provocou um aborto. Vocês poderiam fazer, o que é que vocês acham? Vocês poderiam denunciar ou não? O que é que vocês acham? Caso se pensar, né, minha gente? Pode ou não? Não pode, gente. A gente não pode, por conta do sigilo profissional, tá? Essa parte de sigilo profissional da gente tá lá no Código de Ética. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, expor um paciente, tá entendendo? A gente não pode expor, que isso aí ficaria como sigilo, certo? Profissional. Só vai ficar entre a equipe que está atendendo aquela mulher. Do mesmo jeito que eu também não posso pegar e sair falando da mulher, povo, ó, fulana chegou lá no hospital perdendo, que abortou, fez um aborto, tá? Não pode. Isso é crime pra gente, né? Então, é um crime do Código de Ética da gente. Então, a gente como profissional, a gente quando se forma, a gente faz o juramento de seguir o código, né, de ética da nossa profissão, e o sigilo profissional, ele tá na maioria das profissões, principalmente nas profissões de saúde, ela tá em todas. Então, vocês são da radiologia, que são da enfermagem, no código de ética de vocês vai ter um artigozinho falando sobre essa parte de sigilo profissional, tá? Então, ó, é vetado pelo código de ética médica, porque no caso, como eu tenho colocado a pergunta, né, eu falei um médico, mas aí na gente é o código de ética de enfermagem ou de radiologia. Proíbe o rompimento do sigilo e ressalta que na investigação de suspeita de crime, o médico está impedido de revelar o segredo que possa expor o paciente a processo penal, tá? Então, mesmo a gente sabendo que é crime, que não pode, se você for contra quem faz aborto, você não pode denunciar essa pessoa, né? Se você estiver no seu serviço, né? Você como profissional, você não pode fazer essa denúncia, tá? Você está proibido. Se você fizer isso, você pode se prejudicar na profissão, tá? Você pode receber alguma penalidade por conta disso. Não pode. Além do mais, o próprio Código Penal considera crime revelar segredo mediante ofício ou profissão, cuja revelação possa produzir dano a outrem. Então, assim, gente, você fica até pensando, é meio louco isso, né? Que até o próprio Código Penal, ele fala que é proibido alguém que esteja no exercício da sua profissão, né, divulgar algo que prejudique aquele paciente, tá? Então, no Código de Ética tem isso, dizendo que a gente não pode, né, abrir mão do sigilo profissional, e no próprio Código Penal, que fala que é proibido fazer aborto, também fala isso.
tá? Que é proibido também aquele profissional da saúde, né? Eu tô falando da saúde, mas são todos os profissionais, né? Divulgar alguma informação que possa prejudicar aquela pessoa, tá? Então não pode, minha gente. Então, estiverem trabalhando, chegou alguma mulher, só vão prestar os cuidados àquela mulher, todos os procedimentos que tem que ser feito e biquinho calado. Nem avisar a polícia, nem sair falando por aí, tá? Sigilo profissional. Aí, aqui a gente fala sobre uma visão cristã sobre o aborto, né? Então, a parte religiosa, né? O que é que eles falam muito sobre o aborto, né? A gente sabe que, geralmente, a parte da religião, ela proíbe, né, o aborto. Elas vão de contra o aborto, né? Não são a favor. Então, fala assim, tem uma partezinha da Bíblia que fala não matarás, né? Em Êxodo. Então, assim, já fala não matarás. Você tá matando uma criança ali? Você está matando um feto ali? Porque existem alguns estudos, né, que falam que até tem uma determinada semana ali, aquele feto, ele não é considerado uma pessoa ainda, né, não é considerado um bebê ainda, porque ele não tem sentimentos, né, então ele não sente nada, ele não tem sensações, né, então fala que não tem sensações. Então, por exemplo, quando essa parte que eu falei que tem técnicas de aborto, né, que vai despedaçar ali aquele feto. Então, dependendo da idade gestacional daquele feto, ele não vai sentir nada, porque ele não tem ainda, não desenvolveu ainda sensações, né? Alguns estudos dizem isso, que eles não têm sensação, sentimento, nada de sentir. Porém, aqui na Bíblia fala, né, não matarás. Então, já nessa parte aí, não matarás, né, que é um mandamento, por isso que quem é bem religioso é contra. Aí, não matarás, as diversas religiões cristãs condenam a prática do aborto, né? Mesmo que seja por ordem terapêutica ou sentimental. Então, para a religião, né, para muitas religiões, para eles abominam, né, o aborto, mesmo que seja na sensação de vida da mulher, mesmo naqueles 3 itens que pode, né? Que a mulher pode fazer o aborto. Então, eles, mesmo assim, nessa parte, eles são contra. Ó, o Vaticano condena o aborto e defende a vida, né? Então, principalmente para os católicos, né? Existe essa questão de serem contra. O aborto é contra os princípios bíblicos, pois Deus é contra toda e qualquer forma de homicídio, né? Então, para eles, o aborto é um tipo de homicídio, você está matando uma pessoa ali. Segundo a Bíblia, a origem da vida se dá em Deus. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então, essa passagem bíblica fala, né, que para Deus, né, desde o momento que aquela mulher, ela tem a concepção, né, daquele bebezinho ali, ocorre aquela fecundação e aquele fetozinho começa a ser gerado ali, Deus já vê como uma vida, né, como um ser humano. Então, para a Bíblia, o pessoal cristão, vamos dizer assim, porque a mulher não tem o direito de abortar. Porque a vida é um dom de Deus, é o fruto do ventre, galardão dele. A mãe é apenas o meio pelo qual uma criança vem ao mundo e não é a dona dela, tá? Então, eles falam que a mãe, ela só é, vamos dizer assim, um meio, né? Uma forma da criança vir ao mundo. Porém, a criança ela não é dona daquela criança, tá? É seu filho e tudo, mas a criança quando cresce, depois vai seguir seu rumo. É isso que eles defendem. Eles falam também que a questão do aborto ele não vai evitar problemas futuros, tá? É desnecessário. Eles falam assim, que essa pergunta significa assumir de modo egoísta e sem misericórdia, que se fosse preciso mataríamos até um adulto para ter paz, né? Então eles defendem assim de uma forma muito, né? Que eles falam assim que se você vai praticar um homicídio, porque para eles abortar é um homicídio, você vai praticar um homicídio só porque você naquele momento você não tem condição de ter aquele filho, né? Então tá dizendo que se você mataria até uma pessoa adulta só para você ter paz, tá? É isso que eles querem dizer. É que não deve aceitar a pressão do mundo contra o aborto, né? Por conta das pessoas estarem lutando aí pela legalização. Então, aqui fala porque o aborto fere os princípios da palavra de Deus. Então, aqui tem algumas partes da Bíblia, né? Algumas leituras da Bíblia que fala
de onde é que eles tiram essa defesa deles para não legalizar o aborto, né? Por ser contra. Então ele fala que só Deus tem o direito de tirar a vida, pois é Ele quem a forma ainda no ventre materno, né? Lá no livro de Jó. Que Deus conhece o ser humano quando ainda é um plasma, um ser informe, ou seja, desde o momento da concepção daquele bebezinho, daquele feto, Deus já sabe tudo sobre ele, né? Um ovo informe de 4 semanas, Jesus foi chamado de Senhor. E um feto de 24 semanas pôde ficar cheio do Espírito Santo. Então aqui está dizendo que quando Jesus tinha apenas 4 semanas, né, lá dentro do ventre de Maria, ele já era chamado de Senhor. Então, um feto de 4 semanas, né, com um mesinho de gestação ali, já foi chamado de Senhor, então porque já é uma pessoa, né, já é alguém. Né? Não é como os cientistas falam que o feto ali, até um total de semanas, eles não é uma vida ainda, né? E ele fala de 24 semanas de João Batista, né? E para Deus a semente tem tanto valor quanto a árvore. E o óvulo fecundado é tão importante quanto a criança nascida. Então, a partir do momento que a mãe, ela gerou aquele feto, tá ali, pode ser do tamanhozinho de um grãozinho de feijão. Né? Ele já tem a mesma importância de uma criança já nascida. De uma criança que está ali viva, ali entre nós. Tá? Então, isso é tudo que eu falei, é tudo que a religião ela prega, né? Ser contra o aborto, né? Então, porque o que é que eles defendem? Essa parte de ser contra o aborto, tá? Só mais essa parte religiosa. E na parte, assim, da bioética mesmo, né? E do aborto, como eu falei, que a bioética, ela vem para lidar com esses conflitos éticos, né? Então, todos os temas que tem conflitos, né, que tem os contra, que tem os favor, a bioética ela vai estar ali presente, né, para tentar orientar, vamos dizer assim, as pessoas. Então fala assim que em relação ao aborto, que a bioética diz, né, que existem duas correntes com bases muito distintas. De um lado, os defensores da autonomia do indivíduo, né, que eles defendem que a gente, quanto indivíduo, a gente tem autonomia com o nosso corpo. A gente não tem o direito de decidir o que a gente quer com o nosso corpo, o que é melhor para a gente e, consequentemente, a gente tem o direito de decidir se quer ter uma criança ou não, se quer gerar aquela criança ou não, se quer levar essa gestação adiante. Porém, o outro lado fala assim que a vida ela é intocável, né? A vida ela é intocável. Então, a partir do momento que você gerou aquele bebê, aquele feto, já é uma vida ali e ela deve ser intocável, tá? Então, que é melhor, quem é a favor, eles falam, né? Que é melhor você gerar essa criança, ter a gestação todinha de forma normal e no final, se você não quiser a criança, você doar para alguém que queira. É melhor do que você abortar. Então, para alguns é direito à vida, né? Direito à vida. O feto, ele tem, aquela criança, no momento que foi concebida, ela tem o direito de nascer, de vir ao mundo. E para outros envolve o direito da mulher ao seu próprio corpo. Mas é meu corpo, né? Então eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, minha gente. Não é isso? É isso que tá dizendo, tá, minha gente? E ainda os defensores de que a malformação grave deve ser eliminada a qualquer preço, porque a sociedade tem o direito de ser constituída por indivíduos capazes. Aí eu acho horrível essa frase, né? Que aqui fala que a malformação grave deve ser eliminada. Então, se a criança ela tiver algum problema, alguma doença congênita, alguma malformação que seja grave, ela não pode vir ao mundo, certo? Porque a sociedade, ela quer indivíduos capazes, ela quer pessoas que sejam capazes, né, de trabalhar, de estudar, de ter uma vida normal. E essas crianças que vão nascer com malformação, com algum defeito, não vão ter essa mesma capacidade, então eles não querem. Então é melhor abortar, tá? Então existem três opiniões aqui, tá? Que essa aqui eu acho muito, muito horrível, tá? Porque a questão do bebê anencefalo, eu até concordo, né? Porque como eu disse, a mãe vai gerar a vida inteira, vai gerar, né, o tempo todo ali e depois aquela criança vai nascer e vai morrer, né? Então, para as mães que não querem ter, eu mesma não sou contra não, nesse caso aí não, porque, né? Mas aí
nessa parte aqui, que você vai tirar a criança. Só se a criança tem uma má formação grave que aquela criança tenha, eu vou ter o direito de abortar. Eu não acho isso certo, né? Só porque a criança tem uma má formação, né? Pronto, aí o que pensa a população sobre a legalização do aborto? Então, foi feita uma pesquisa de 2018, né? Eu não achei nenhuma do ano passado, procurei, mas não encontrei. Então, perguntando, né, aos brasileiros o que é que eles achavam sobre essa parte de legalização de aborto, se eles eram contra ou se eles eram a favor. E a maioria é contra, tá? Então, quase 60% aqui é quem é contra. Perguntou assim, a mulher que faz aborto deveria ir para a prisão? Né? Então, são as pessoas que são contra. Então, quase 60%, né, respondeu que sim. Então, são contra o aborto, essas pessoas, quase 60%. Aí, 30 e poucos por cento, acho que mais ou menos 38%, que diz que não, que a mulher não deve ir para a prisão, né, que é a favor da legalização. E tem uma pequenininha quantidade aqui, acho que mais ou menos 3 a 4% não sabe, tá? Então, 58 ou 59% diz que sim, que a mulher deve ir para a prisão, né? São contra o aborto. Então, segundo essa pesquisa, né, a maioria dos brasileiros ainda são contra a legalização do aborto. Então, sobre os argumentos, né, que nós temos a favor, argumentos contra. Então, o que é que fala, né? Que quem é a favor da legalização do aborto, quem é a favor, o que é que essas pessoas dizem a respeito disso? Que abortar ou não abortar é uma decisão individual que deve ser julgada pelas pessoas que estão envolvidas no caso e que, para isso, a única forma de prever essa liberdade é a legalização do aborto. Por meio dela, será possível deixar cada um escolher, a partir de suas crenças, o que é certo e o que é errado, né? O que é relativo para cada estrutura de pensamento. Então, essas pessoas, eles são a favor da legalização, porque eles falam que a gente tem o direito a decidir o que a gente quer sobre a nossa vida, né? Então, quando a mulher ela vier engravidar, ela decide se ela vai querer ter essa criança ou não, certo? Então, ela vai decidir por si, né? O corpo é dela. E nenhum setor da comunidade deve forçar as outras pessoas a aderir sua perspectiva particular. Então, não é porque eu sou contra o aborto que eu tenho que obrigar outra pessoa a ser contra o aborto, tá? Então, aqui tá dizendo isso, tá? Forçar as outras pessoas a aderir sua perspectiva particular. Então, eu sou contra o aborto, eu acho que quando a mulher aborta, ela tá matando um ser. Aí, se uma pessoa é a favor, eu tenho que induzir aquela pessoa a ficar contra, né? Então, aqui tá dizendo que não, que cada um tem que ter sua opinião. Então, numa sociedade pluralista, devíamos tolerar pessoas com posturas morais diferentes e deixar a decisão de fazer ou não abortar a mulher quem se diz respeito. Então, a mulher que decide, né? Se você quer ser contra, você seja. Se você quer ser a favor, você seja. O que importa é a decisão da mulher que está grávida. Ninguém tem que se meter, né? Direito à liberdade e autonomia reprodutiva, tá? Uma mulher que seja forçada pela sua comunidade a carregar um feto que ela não deseja, não tem mais o controle do seu próprio corpo. Ele lhe foi retirado para objetivos que ela não compartilha. Isto é, uma escravização parcial, uma privação de liberdade, né? Então, aqui eles falam que, e aí, onde é que entra a questão da autonomia dessa pessoa, né? Então, se ela ela é como se alguém quisesse mandar no corpo dela, no útero dela, né? O útero é dela e ela tem o direito dela decidir o que ela quer fazer com ele, né? Então, isso aqui é o que está dizendo aqui, tá? No Brasil, a mesma Constituição que criminaliza o aborto promove uma série de impedimentos burocráticos para um casal que deseja adotar, tá? Então, eles falam assim, que a mulher, aqui no Brasil, acontece assim, o pessoal não legaliza o aborto, são contra o aborto, né? Essa parte jurídica de leis, é contra o aborto, a mulher não pode, né, abortar, mas eles dificultam demais também para aquela família que quer adotar, tá? Então, é aquela coisa, você tem que ter um filho que você não deseja, e aquela pessoa que deseja adotar um filho, pode adotar, mas assim, é um meio muito burocrático, é algo muito demorado,
né? Então, isso é meio que uma hipocrisia, né? Segundo o que está dizendo aqui. Isso é tipo uma hipocrisia nessa parte de legislação, tá? E é mais difícil psicologicamente para a mãe dar o bebê depois que ele nasce do que interromper a gravidez nos primeiros meses, né? Então, aqui fala em relação à complicação psicológica, né? Que eu tinha citado lá atrás. Então, é mais para eles, eles dizem que é mais fácil aquela mãe ela fazer esse aborto, né? Que a criança não nasceu ainda é um fetinho pequeno, né? Ela não teve toda aquela gestação. É melhor ela abortar no começo do que depois que ela parir essa criança, ela ter que dar para alguém essa criança. Então, se acontecer, né, ela ter que dar essa criança, às vezes pode afetar psicologicamente essa mulher. Por isso também que eles defendem a legalização do aborto. O que mais que eles falam? Que a questão de saúde pública. Os números indicam que a proibição não faz com que as mulheres deixem de abortar, apenas torna o procedimento mais arriscado, principalmente com mulheres pobres, né? Então, ele fala muito nessa questão de saúde pública, né? Que a legalização iria melhorar muito essa questão de saúde pública. Por quê? Porque aquela mulher que ela não pode abortar, né? Ela não tá ali dentro daqueles 3 itenzinhos, e ela não quer ter aquele filho, ela vai procurar fazer aborto naquelas clínicas clandestinas, né? Ou até ela mesma em casa. Então, isso pode causar o quê? Maiores problemas, maiores complicações, né? É diferente daquela mulher que ela poderia fazer em um hospital, né? Com profissionais qualificados, né? Então, por isso que fala aqui, que é uma questão de saúde pública, que seria melhor haver essa legalização, que aí a mulher, quando ela quisesse fazer esse aborto, ela iria fazer com profissionais capacitados e qualificados. Não precisaria estar correndo o risco de estar fazendo em casa ou fazendo com clínicas clandestinas, entenderam? Então, essa parte de risco maior para a mulher iria diminuir muito. A proibição é pouco eficiente para impedir abortos, mas muito eficiente para matar mulheres, tá? Então, fala que essa proibição não adianta nada. As mulheres que querem abortar, abortam mesmo, quer saber se é proibido ou não, né? Então, só o que acontece é essa questão de matar a mulher. Então, porque muitas mulheres, né, ocorrem essas complicações que o aborto ele gera, né? Então, muitas mulheres vêm a óbito porque fazem de forma clandestina. Então, eles falam isso, né, que só serve para matar essas mulheres. Não impede que a mulher, se ela não quiser ter o filho, gerar o filho, ela vai fazer de escondido, mesmo sendo proibido, né? E o custo da realização do procedimento de forma segura é muito menor do que os custos com internações por complicações causadas por abortos clandestinos, né? Então, essas pessoas que precisam recorrer ao serviço de saúde devido a uma complicação, né, vai gastar muito mais do que se fosse realizado de forma legal lá no hospital, né? Então, aqui falo da questão do custo, né, em relação financeira. Então, iria gastar menos se fosse para fazer esse aborto nessa mulher, né? Os meios que eles usam para fazer aquele aborto, gastaria muito menos do que as complicações que aquele aborto clandestino pode causar nessa mulher. Ela vai ter que ficar internada, né, por conta de infecções e tudo, então o gasto vai ser muito maior. E os argumentos contra, né? Então, quem é contra a legalização do aborto, o que é que eles falam? Que ocorre a inviolabilidade do direito à vida, né? Então, aquela criança, a partir do momento que ela é concebida, ela tem o direito de viver. A vida existe desde a concepção e o direito do feto nascer é muito maior do que o da mulher decidir pela interrupção da gravidez, né? Eles falam muito do direito da mulher, né? Que o corpo é delas e tudo, mas e cadê o direito daquele feto, o direito daquela criança que não está tendo, né? Dele nascer. Então, eles falam muito disso. A parte do evangelho, né? A parte bíblica define o aborto como crime abominável. É a morte de um ser humano na fase inicial da sua existência. Então, aqui entra a questão religiosa, né? Que eu já tinha falado. Então, quem é religioso, eles abominam mesmo. É um homicídio antecipado, um assassinato. É matar um adulto antes do nascimento. Então, quem é contra fala muito isso. Que você está matando alguém. Você não está dando o direito dessa pessoa viver. Então, você está matando, é um homicídio, tá? As mulheres que não queiram criar seus filhos podem entregar de forma segura seus bebês para adoção. Então, é muito melhor
quem é contra fala, né? Que é muito melhor a mulher ela gerar o seu filho e depois dar para alguém criar, né? Pelo menos ela vai estar dando o direito daquela criança viver, né? Não assassinar aquela criança. As pessoas estão perdendo, como dizia João Paulo II, né, que era o Papa antes, a capacidade de distinguir o certo do errado, o bem do mal, o ético do antiético. Ao discutir o que é indiscutível como o valor da vida, foi se apagando da consciência humana a clareza dos seus princípios. Né? Então, aqui fala, foi aquele Papa João Paulo II, né, que foi o Papa daqui, do mundo. Ele dizia isso, né, que as pessoas elas estão se perdendo, né, então elas estão, vamos dizer assim, deixando de entender o que é que seria certo, o que seria uma coisa ética, que para ele, né, a questão do aborto é algo antiético, é algo ruim, é algo mal, quando você está ali matando um feto, né, você está botando aquele feto, você está matando alguém, né, é algo mal que você está fazendo com aquele feto. E vale ressaltar que nem todos os grupos favoráveis à criminalização do aborto são contrários à realização do procedimento nos crimes previstos em lei. Então, aqui está dizendo assim, que tem uma parte, tem uns grupos, né, que eles discriminam o aborto, né, eles não são contra o aborto, porém, nos casos que são previstos em lei, aqueles 3 casos, eles não são contra, tá? Então, aqui está dizendo que existe um grupo, esses grupos. Geralmente, quem é contra a todos esses casos, né, geralmente é quando é alguma religião envolvida, que aí não permite de jeito nenhum, né? E qual é o papel ético da enfermagem aqui, né, nesse parte? Que o Código de Ética ele fala assim, que sobre a proibição dos mesmos em provocar aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Então, minha gente, a gente, como a área de enfermagem, a gente está extremamente proibido participar de atos abortivos, tá? Quando a gente pratica um ato abortivo, a gente corre o risco até de ter a cassação, que chama. A gente não poder trabalhar mais, a gente perder nossa carteirinha, tá? Do Corém. Então, assim, a gente não pode participar desse tipo de procedimento, certo? A gente corre o risco de ser preso e de perder também o direito de atuar, né? Então, assim, só pode, né, o profissional da saúde, ele só pode participar do aborto, no caso daqueles 3 casos, somente se for de outra forma, se não for daquele jeito ali, a gente está proibido, tá bom? Ó, a equipe tem que salvar a vida, independentemente do que o paciente tenha feito e o motivo que o levou a fazê-lo. Caso contrário, os bandidos que chegam baleados nas emergências não seriam atendidos. Eles tratam mal porque fazem juízo de valor. Então, minha gente, aqui eu coloquei essa parte, foi para aqui. Se um dia, quando vocês estiverem trabalhando, acontecer isso, né, de chegar uma mulher que praticou um aborto, vocês não podem tratar essa pessoa mal, né? Então, vocês não podem tratar essa pessoa mal, vocês têm que fazer de tudo para salvar a vida dessa pessoa, caso ela esteja em risco iminente de morte, tá? Não pode julgar, mesmo vocês que eu tô falando, quem são contra, né? Porque tem muita gente que é a favor, tô falando quem é contra o aborto, tá? Não deve julgar, né? Porque quem tem que julgar é a justiça, quem julga é Deus, a justiça. A gente, como profissional de saúde, a gente não pode fazer esse tipo de julgamento, certo? Então, atender todo mundo bem, independente do que essa pessoa fez, certo? Bem que essa pessoa tenha causado um aborto e você é contra, você tem que tratar essa pessoa bem e prestar todos os cuidados que aquela mulher precisa, tá bom? Sem julgar. Então, a bioética e o aborto, né, voltando, como diz, é um dos assuntos assim mais polêmicos, que tem maior opinião contraditória, né? Tem muita gente que é contra, muita gente que é a favor, tá? Eu citei para vocês o que é quem é contra, quem é a favor, né? A questão da religião, que também é contra, né? Ali, tava falando sobre partes que eu encontrei do que as pessoas defendem, né? Quem é contra e quem é a favor. Então, assim, a bioética, ela é muito usada aí nessa parte do aborto, né? Por conta disso, para tentar resolver essa parte desses conflitos, né, que existem. Então, assim, o maior exemplo de contradições existentes em países como o Brasil, que trata o aborto como crime, mas autorizam a prática do aborto em situações de estupro, sem questionar a saúde ou os direitos do feto, né? Então, tem muita gente que fala isso.
em relação a isso, né? Que eles não legalizam, aí no caso do bebê ser gerado por conta de um estupro, aí eles autorizam, né? Essa mulher fazer o aborto. Aí eles falam que, sim, mas aí cadê o direito do feto? Que não tá tendo aí. O direito do feto, ele só ocorre, são contra, né? Porque não é legalizado. Aí cadê o direito do feto, então, nesse caso aí, que não tá sendo, né, visto? Por outro lado, não autoriza o aborto em caso de risco para o próprio feto, como, por exemplo, deformidades graves. Então, assim, no caso que, como eu falei, não é autorizado, né? Então, se a criança ela tem deformidades graves, esse aborto ele não é autorizado. Só no caso de bebê anencefalo, é o único itemzinho, né, que pode ser legalizado. A temática sobre o aborto é recheada de influências socioculturais e morais de cada sociedade e tempo histórico e se mostra como um desafio para os pesquisadores sobre o assunto, né? Então, assim, é um tema aí que é por ser muito polêmico, né? A gente tipo assim, a bioética tá aí para tentar ajudar, né? Mas cada um que tem sua opinião, né? Então, cada um tem sua opinião, ninguém deve julgar as opiniões das outras pessoas. Cada um no seu quadrado, né, minha gente? Então, aqui eu trouxe os relatos de mulheres que abortaram, né? Então, tem uma mulher não, que, vamos dizer assim, que até hoje ainda é a favor. Ela fala assim, que ela tem 30 anos. Não me arrependi. Por isso, a decisão do aborto foi tomada como todas as escolhas que faço, de forma rápida e consciente. Então, essa é uma mulher que abortou, porém ela não tem arrependimento e acha que fez a coisa certa, tá? E tem esse relato de outra mulher, que ela fala assim, que se arrependeu, essa já é o contrário. Pior do que lidar com a dor física era encarar o sentimento de culpa. As semanas seguintes foram dificílimas. Sonhava todas as noites com bebês e às vezes acordava com a sensação de que uma criança estava ao meu lado na cama. Então, essa daqui, que fez o aborto, ela teve essa questão psicológica totalmente alterada, né? Então, ela chegou até a sensação de que tinha uma criança na cama, né? Sonhava com bebês, então mexeu psicologicamente com essa mulher, né? Então, por isso que a gente vê essas duas vertentes além do aborto, né? Que ele pode não mudar em nada na mulher, como aquela que não se arrependeu, né? Como também ela pode ser extremamente prejudicial, né? Para outras mulheres na parte psicológica, né? Tanto física quanto psicológica. Pronto, pessoal. Então é isso, tá? Que é o último slide que a gente tem. Então a nossa aula foi essa, tá? Sobre o aborto. Um assunto bem polêmico, né? Às vezes complicado de conversar, porque, por exemplo, eu fico falando aqui, aí pode dar a entender que às vezes eu sou contra ou que às vezes eu sou a favor, tá? Então eu quero que vocês entendam que tudo o que eu falei aqui foi sobre os dois lados, né? O de ser contra e o de ser a favor, tá? Em nenhum momento eu disse para vocês se eu sou contra ou se eu sou a favor, certo? Eu tava só debatendo o que as pessoas falam, tá? Então que isso fique bem claro. E eu quis trazer um tema que fosse importante também, como eu falei, que a gente precisa conhecer a legislação. Tudo que envolve saúde ali, a gente precisa conhecer essa legislação para quando a gente estiver trabalhando, a gente saiba como agir, né? Então, por isso eu quis trazer um tema que a gente vai ver, vai presenciar quando a gente estiver trabalhando e que é um assunto bioético, é um assunto que envolve a ética, tá bom? Então é isso, tá? Então a gente se vê na nossa aulinha online, né? A gente se vê na nossa live, tá bom? Então tenha uma ótima noite para vocês. Beijos, tá? Tchau!